Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós já estamos no terceiro domingo da Quaresma. E neste domingo terceiro da Quaresma, a palavra de Deus nos recorda da instituição e a entrega por Deus dos 10 mandamentos. Como temos feito nestes domingos da Quaresma, nós vamos dar uma pequena explicação da palavra de Deus, mas também uma aplicação da palavra de Deus que muitas vezes nos falta em nossa vida. Essa é a função nossa dos sacerdotes. A palavra de Deus nos recorda que os mandamentos principiam por aquele mandamento que engloba todos os demais: amar a Deus sobre todas as coisas. Que quero colocar na prática. Quantas vezes aqueles que não conhecem a sua fé vêm, vez por outra, à confissão, ao sacramento da confissão, e a primeira coisa que dizem é se desculpar, não pedir perdão, se desculpar, e dizem: Padre, eu não fiz nada de mal, eu não pequei, eu não roubei, eu não matei. Como se os mandamentos fossem só não matarás e não roubarás. E então, neste torpor e nesta cegueira, vivem uma vida inteira. O primeiro mandamento foi compendiado por nosso Senhor Jesus Cristo, foi resumido naqueles 2 mandamentos: amarás o teu Deus sobre todas as tuas forças, com todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. De modo, como dizia, todos os mandamentos fazem referência a este primeiro. Ouvimos entre os mandamentos e conhecemos: santificar o dia do Senhor, para os judeus, o sábado; para nós cristãos, o domingo, porque assim os apóstolos entenderam. Domingo é o dia do Senhor. Então, quando alguém não santifica o domingo, não participa da Santa Missa, logicamente está pecando contra o primeiro mandamento, porque não reconheceu o amor e não deu amor devido a Deus sobre todas as coisas. Parece tão óbvio e tão lógico, mas escapa a muita gente. E, portanto, a função do sacerdote é lembrar disso, que uma vez que falhamos em qualquer um dos outros mandamentos, falhamos contra o amor de Deus, falhamos contra o primeiro mandamento. Aqui é de se recordar que a santificação de um dia da semana é ordem de Deus, e que se nós, que já recebemos todos os demais dias para nós, tiramos isso de Deus, tiramos a oportunidade de glorificar a Deus nesse dia, nós estamos agindo pior que os ladrões mais comuns que existem por aí no mundo, porque nós queremos roubar algo que é de Deus. Portanto, no domingo, já no sábado, eu vou me preparando para o domingo bem celebrar. Como sempre digo, chegar cedo, ver se não falta algo no qual eu devo ajudar, não esperar ser chamado para ajudar, preparar-se no silêncio da sua oração pessoal, preparar-se na oração introdutória que aqui nós fazemos, colocamos o terço, para ir preparando-se, deixando toda a inquietação lá fora, deixar toda a turbulência que nos segue por onde andamos lá fora, para aqui recordar que estamos na casa de Deus. Não é também uma grande graça que recebemos hoje, recordar este santo evangelho segundo São João, do qual particularmente eu tirei o meu lema de ordenação sacerdotal: o zelo da tua casa me consome. Aqui a casa não é só o templo. Aqueles que aqui estão sabem, aqueles que nos ouvem sabem também, que nós estamos celebrando no nosso salão paroquial, porque o nosso templo, graças a Deus e à generosidade de tantos, está em reforma. Mas o templo, dizia, não é só o templo material, é também o templo de nossa vida, porque quando nós fomos batizados, o nosso corpo e a nossa alma se tornaram templo da Santíssima Trindade. E, portanto, constantemente nós temos que purificar este templo. Aqui, São João nos fala deste momento em que Jesus, tomado pela ira santa, a fúria santa,
tomou de cordas e expulsou os vendilhões do templo. O que é que ocorria no templo que deixou Jesus tão irritado? É claro que naquela época os sacrifícios a Deus eram feitos com bois, ovelhas, cabras, até mesmo com pombas, e dentro do templo de Jerusalém, naquele templo grandioso, havia o comércio destas coisas. Alguém pode dizer, mas poderiam ter colocado fora, daria no mesmo. Estavam conspurcando o templo, fazendo negócios. E aqui também havia os cambistas, porque os judeus não aceitavam que no templo entrasse nada que fosse estrangeiro ou contrário à sua religião, portanto nem as moedas romanas ou moedas de outros povos recebia. Lá dentro havia cambistas para trocar as moedas. Isso deixou Nosso Senhor sumamente irritado. Por quê? Porque depõe contra a santidade do templo. Nós vemos aí em tantas seitas afastadas de Deus, obviamente, construções do demônio e do orgulho humano, verdadeiros vendilhões do templo. Mas nós temos que cuidar também que não façamos isso. Quantas vezes vemos em canais, rádios, que se dizem católicas, vendem de tudo, absolutamente tudo, e passam vendilhando o dia inteiro. Por quê? Porque os fiéis não estão apoiando. Obviamente que os recursos têm que vir de algum lugar, mas a prática que acharam está errada. As coisas de Deus e as coisas para Deus não se vendem e não devem ser vendidas, nem mesmo os sacramentos. Pode sim e se deve pedir uma oferta, e deve-se também, não deveria-se nem pedir, porque aquele que recebe deveria também saber dar. E então, Nosso Senhor, tomado de zelo é uma palavra que significa duas coisas: zelo, cuidado, mas zelo também significa ciúmes. O Senhor, tomado de ciúmes pela casa de seu pai, correu com os vendilhões do templo. Ele, tomando o que tinha à mão, os expulsou com violência. Aqui também vem uma coisa muito importante para nós cristãos, seguidores de Nosso Senhor Jesus Cristo. Somos a favor da paz, mas não somos pacifistas. O cristão deve se insurgir e até lutar contra aquilo que vai contra a sua fé e contra Deus. A religião cristã não é uma religião para molengas, não é uma religião para ecologistas, não é uma religião para pacifistas. É uma religião no qual o próprio Senhor nos diz que nós, para entrarmos no reino do céu, devemos fazer violência. A primeira violência é contra nós mesmos. Então, viva a santa violência. Violência contra nós mesmos, contra o pecado, contra tantas vezes aquele amor desmedido que temos às coisas ao mundo. Este é o verdadeiro cristão. Depois, violência contra tudo e contra todos que se insurgem contra Deus e contra a sua santa igreja. Até mesmo os atuais vendilhões do templo, que querem vender, vamos dizer assim, ideologias, partidos políticos, causas humanas disfarçadas de coisas divinas. Esses também são vendilhões do templo. Esses também falsificam a fé. Estes devem ser corridos a chicotes e pauladas. Muito cristão que não conhece a sua fé, às vezes diz: chega a gente todo dia e bate na minha porta e vem pregar uma outra religião. Eu acho que a gente tem que acolher bem, porque fala de Deus. Mentira, não fala de Deus. Está tentando roubar as ovelhas do Senhor do seu templo. Corram, fujam, ou então corram a pauladas. Esta é a atitude do verdadeiro cristão. Porque o demônio usa a palavra de Deus para entrar nas nossas casas e para roubar as ovelhas do Senhor do seu aprisco. É para isso que ele vem, para matar e destruir. Aqui o Senhor nos recorda também, por meio de sua palavra, por meio de São Paulo apóstolo, a carta aos Coríntios, os judeus sempre pedindo sinais milagrosos para crer. Vejam quantos cristãos também que dizem: se Deus não fizer isso eu não creio. Tão pior que os judeus, porque nós temos a revelação completa e não devíamos agir assim. Os gregos pedindo sabedoria.
mas nós pregamos o Cristo crucificado. O Cristo, junto ao Pai, está ressuscitado em seu corpo glorioso, traz em seu corpo as marcas da paixão, mas nós pregamos, de São Paulo, Cristo crucificado, e São Paulo vai dizer mais adiante, e eu crucificado com Ele. Este é o centro da pregação dos cristãos, nós crucificados com Ele. Nós não podemos contemplar a cruz do Senhor, com Ele ali pendente, pregado na cruz, e não querer associar-se à sua dor e ao seu sofrimento. Muitas vezes, como padre, quando a gente visita alguém que já está lá nas últimas, quase já embarcando, e a pessoa diz: eu estou muito mal, eu estou muito doente, eu só peço a Deus que não me dê sofrimento. Esta pessoa não entendeu nada da fé cristã, ou não foi catequizada, ou nunca buscou aprender. A fé cristã tem um de seus principais motivos no associarmos as nossas dores e sofrimentos ao Senhor. Aqui não significa buscar sofrimentos, isso é masoquismo, isso é uma doença. Não é buscar sofrimentos, mas dar o verdadeiro significado ao sofrimento humano, como muito bem nos explicou o Papa João Paulo II. O sofrimento humano, ele nos explicou por escrito e em sua vida. O sofrimento humano, associado às dores de Cristo, redunda em graças e perdão para aquele que os recebe e para toda a igreja. É este o Deus que pregamos, Cristo crucificado, que é insensatez para uns, é fraqueza de Deus para outros, para uns e outros que não entenderam, para uns e outros que não conhecem a sua fé. Para estes é assim, para nós é Cristo crucificado, gloriosamente reinando com o Pai, e que há de vir e nos julgar no último dia. Aqui, retomando também esta purificação do templo interior, o nosso corpo e a nossa alma, quero recordar de um ponto da nossa fé que é esquecido por muitos, ou desconhecido: a questão de nosso julgamento. Ainda há poucos dias atrás alguém perguntava-me: mas afinal como é que é isto? A gente morre e vai para o céu? Eu disse: esse é o engano de muitos. A gente morre e vai para o céu. Será que já somos santos e perfeitos para ir para o céu? Os santos e perfeitos vão para o céu direto. Quem de nós? Quem de nós já é santo e perfeito? Aqueles que não amaram a Deus sobre todas as coisas, não procuraram amá-lo nem amar os seus irmãos, estes não têm lugar no céu. E isto é, como diz o Evangelho, aquilo que a Escritura nos diz e a palavra de Cristo. Os discípulos lembraram de tudo que Jesus dizia após a ressurreição, e diz São João muito bem, lembraram porque tinham lido, ouvido na palavra de Deus, e lembraram porque ouviram as próprias palavras de Jesus. E Jesus nos diz que quando nós sairmos desta vida, quando morrermos, vamos comparecer diante de Deus, vamos nos acusar, vamos mostrar, vamos dizer a Deus: fiz isto, deixei de fazer aquilo, e Deus dirá: siga o teu caminho, o caminho que tu escolheste. Céu, se já estás perfeito; inferno, se não quisestes nada com nada. Mas aí vem a misericórdia de Deus e nos colhe, a nós que ainda não somos perfeitos, ainda não somos santos, mas queremos ser santos, queremos habitar no céu, queremos com todas as forças. Não é hoje querer e amanhã não querer. A estes que querem fazer de tudo, dar a sua colaboração para a sua salvação, e não conseguiram ao término dessa vida, então o Senhor diz: vá purgar as tuas faltas e ser purificado. E nós chamamos este estágio, este estado de purgatório. E por que é necessário falar do purgatório na Quaresma? Porque faz parte também daquilo que chamamos os novíssimos, as últimas coisas que vão acontecer conosco e que muitos já não sabem.
E como é que a gente percebe que já não sabe? Porque basta morrer um parente, basta morrer um amigo, a gente diz: que bom, descansou, está no céu. Já era santo? Já era perfeito para estar no céu? É uma prepotência de nossa parte achar que todo mundo vai para o céu, quando são bem poucos que vão diretamente para o céu. E nós canonizamos assim, ou seja, com isso queremos tirar o lugar de Deus que deve nos julgar. Já queremos dizer: não, esse era tão bom que já está no céu. E quando nos enganamos com isso, já não rezamos mais por ele, porque se já está no céu não precisa de orações. E por aí vai ladeira abaixo a coisa. Já está no céu, para que eu vou rezar por ele? Então, não preciso mais rezar, já está no céu. Então nós temos que perder este péssimo costume e esta ignorância de achar que todo mundo que morreu está no céu. Para o céu vão aqueles que estão completamente purificados e santificados ao final da sua vida. E então nós, digo por mim, que não sou santo e não estou completamente purificado, se for da misericórdia de Deus, irei para o purgatório. E aí vem outra ignorância. As pessoas dizem: padre, se eu for para o purgatório, eu já estou contente. Não queira ir para o purgatório, não diga esta bobagem. O purgatório, que é a antessala do céu, também é ali uma adjacência, vamos dizer assim, uma areazinha próxima ao inferno. Isso faz parte da nossa fé. Os santos doutores nos ensinam na igreja que aquele mesmo fogo que queima eternamente no inferno, aquele mesmo fogo queimará todas as nossas imperfeições no purgatório, no tempo em que lá estivermos. Portanto, o purgatório não é, embora seja a antessala do céu, dele podemos vislumbrar aquilo que por nossa preguiça perdemos, mas ganharemos um dia. Ele não é um parque de diversões, ele não é um lugar de ficar ali esperando como num saguão com ar-condicionado, ventilador e cadeiras bem estofadas. Portanto, nós temos que lutar para ir direto ao céu. E para isso, não só o Senhor nos redime, o Senhor nos perdoa, mas também, por meio de sua igreja, colocou todas as condições, por meio das indulgências, das obras de caridade, das obras corporais e espirituais, para irmos purificando os nossos afetos desordenados às coisas deste mundo. Aqui quero recordar, em 1917, há 100 anos atrás, quando Nossa Senhora em Fátima aparece aos pastorinhos, muita gente pedia a Lúcia, a mais velha dos pastorinhos, que perguntasse coisas ou pedisse coisas a Nossa Senhora. Em uma dessas oportunidades, algumas mães pediam a Lúcia que perguntasse: meu filho voltará da guerra? Aquele doente se sarará? Aquele enfermo vai ser curado? Aquela pessoa vai se converter? E Lúcia ia perguntando a Nossa Senhora, e como uma carteira de Deus ia entregando as mensagens. Uma jovenzinha, conhecida dos 3 pastorinhos, provavelmente da mesma idade deles, uma camponesa, uma aldeã, lá daquele interior do interior de Portugal, provavelmente como eles, ignorante nas coisas do mundo, mas minimamente instruída nas coisas de Deus, uma jovenzinha chamada Amélia tinha morrido. E então os familiares e a própria Lúcia, que conhecia a Amélia, perguntaram a Nossa Senhora: a Amélia já está no céu? E Nossa Senhora responde algo que deixou todos chocados, e deveria deixar-nos a nós também chocados. Nossa Senhora disse: Amélia, por causa de seu pecado, estará no purgatório até o final dos tempos. E então, vejamos como nós somos presunçosos de achar que vamos todos para o céu. Uma menina aldeã camponesa, há 100 anos atrás,
no interior do interior de Portugal. Que pecado tão grave deve ter feito? Alguém pode perguntar. Não se trata aqui de pecado grave ou gravíssimo. Se trata que diante de Deus, nada que é imperfeito e impuro pode permanecer. E a pobre da Amélia, diz Nossa Senhora, vai permanecer no purgatório para purgar a sua falta até o final dos tempos. Eu digo, esta mensagem deve ter assustado a muita gente, mas também feito muita gente voltar a si, para parar de se autocanonizar, parar de achar que já é santo, e também parar de achar que os outros já são santos e rezar mais. Aqui nós recordamos também Francisco, o pastorinho. Queria saber, Lúcia, se ele também, quando morresse, iria para o céu. Nossa Senhora disse: Francisco tem que rezar muitos e muitos terços ainda. Crianças que nós diríamos inocentes, mais inocentes que muitos de hoje em dia. Então, quem somos nós diante de Deus? Santo Evangelho segundo São João que ouvimos nos diz: Jesus não se fiava na palavra de ninguém sobre ninguém, porque ele conhecia o interior do homem. Ele conhece o interior de cada um de nós. Ele sabe quem somos, o que fazemos e o que deixamos de fazer. Portanto, não nos fiemos no testemunho de ninguém sobre ninguém. Rezemos uns pelos outros. Esta mensagem de Nossa Senhora em Fátima sobre Amélia e sobre Francisco dizia: deveria não nos assustar, mas fazer com que caiamos na real, a começar por mim, padre, a começar por mim. Cada um de nós deve examinar a sua vida e ver: já estou pronto para o encontro com o Senhor? Já estou pronto para entrar no céu? Se não, temos tempo ainda. Mas este tempo chama-se hoje, não é amanhã. Hoje, mudança de vida, conversão, volta ao Senhor, desprezar os bens deste mundo por amor dos bens eternos. É aí que está o caminho. Amar a Deus sobre todas as coisas. Se nós nos fixarmos neste primeiro mandamento, fizermos dele o centro de nossa vida, e como diz Jesus, aqui duplicá-lo, ou seja, replicá-lo e amor ao próximo como a mim mesmo, podemos ter certeza que alcançaremos o céu. Repito, como diz Nosso Senhor, o céu é para os violentos, aqueles que fazem violência contra si mesmos. E é isso que queremos pedir nesta quaresma, que o Senhor nos chacoalhe, que o Senhor nos abale, que o Senhor nos dê essa disposição de mudança de vida, para bem amá-lo e servi-lo, e um dia poder contemplar a sua glória na vida eterna. Que assim o Senhor nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.